tem um jogo, agora eu não me lembro de quem é que fez, mas que é um quiz que ele põe frases e tu tem que acertar se ela é uma frase do Gamergate ou da Nintendo Power dos anos 90. Entende? Então, o Gamergate acontece no videogame, eu acho que vocês têm razão, como um protótipo, assim, para ver a viabilidade desse tipo de táticas. Tava pensando no que o Pedro tinha falado das empresas. O que é o Gamergate, né? Se a gente for definir isso, evidentemente que não as empresas elas não vão estar acho que em nenhum momento, né, nesse papel protagonista de ter desencadeado os pontos iniciais do Gamergate, né? Tanto a questão do Quinta usado as redes sociais para falar da ex-namorada e dizer que ela tinha traído ele com um jornalista, e daí isso se encaminhou para que se discutisse se o que tinha saído na mídia sobre o jogo dela, sobre o Depression Quest, teria sido conseguido, digamos assim, pela relação que ela teria tido com esse jornalista, e em certo momento se ficou sabendo que o jornalista em questão nunca teria escrito nesse sentido de review e avaliando bem o jogo, mas quando a gente pega esse ponto e surge esse momento inicial do pontapé do Gamergate, e surgem essas outras redes, 4chan, Reddit, ou mesmo os fóruns de jogos e tal, e isso vira um ataque contra as mulheres, acho que fica evidente que, para mim pelo menos, né, fica evidente que a gente tem o resultado de uma geração inteira criada para ainda colocar a mulher nessas posições de opressão e de submissão. Quer dizer, no momento em que tu tem uma mulher que faz um jogo e que ela ganha um destaque independentemente daquilo que um homem poderia produzir para ela, né? Então, ela conseguiu o que ela conseguiu porque ela fez o jogo e porque, em certa medida, ela talvez tenha ganhado uma dimensão maior na mídia por causa do próprio Gamergate, mas ela existe independentemente disso, né? E acho que o discurso que surge a partir disso, que estamos aqui defendendo a ética jornalística dos videogames, e porque nós somos gamers e nós temos uma identidade, somos nós gamers contra os outros sendo as mulheres, negros e LGBTs e o que for. Então, a gente tem todo o surgimento desses movimentos, que para mim eu vejo como movimentos, né, que é o que a gente vai resultar aqui na alt-right. A gente vê o surgimento desses movimentos que são predominantemente de homens brancos e jovens, né? Eu nem vou pensar talvez numa geração ali de 15 anos, não, eu tô pensando em homens de 20 para 30 anos que, né, estão ali na internet, estão usando esse espaço como espaço de discurso. E o Gamergate se tornou essa porta para que fossem feitas várias declarações racistas, machistas, sexistas, transfóbicas, né? Então, o que o Gamergate fez foi que esse discurso se liberasse para que daí isso fosse reforçado continuamente. Aí a gente tem a entrada da Anita Sarkeesian com Feminist Frequency e a avaliação dela dos jogos no Tropes versus Women. E o que ela mostra ali, e eu concordo assim, com algumas análises do projeto dela, em que não existe ali uma grande fundamentação de teoria feminista de análise. Ela faz uma análise de tropos que a gente tem na literatura. Qualquer teoria que tenha partido lá dos formalistas russos consegue identificar o que ela identificou. Tu acha esses papéis, digamos assim, tu acha em qualquer site da internet que fale sobre papéis nas narrativas, né? E isso não desmerece o projeto dela, porque ele consegue identificar que isso está sendo perpetuado também nos jogos. Então, tá no cinema, tá nos livros e tá também nos jogos. E aí as pessoas querem nos convencer e convencer a todos, não, que representação ela não cria um imaginário. É claro que ela cria. No momento em que eu tenho mulheres que só servem para ser resgatadas, eu tô sim criando um imaginário que a mulher precisa ser protegida, eu como homem preciso trabalhar, ser forte, né? Eu tenho que defender a minha masculinidade para que quando for preciso eu possa salvar a minha donzela. Então, a gente chegou nessa geração terrível desses gamers que
estão na fonte do Gamergate e estão agora também na direita alternativa, porque eles não tinham nada mais para defender a não ser isso. Essa masculinidade compulsória que tá nas formas representativas. E o videogame não deixa de ser. Esse que é o ponto. No momento em que a própria indústria defende jogo como o videogame como brinquedo, e fez uma escolha de mercado nesse sentido, nós somos brinquedo e a gente quer vender, ela destruiu qualquer forma, talvez, de se pensar o seu papel social, né? Quer dizer, o que a gente está criando aqui, o que a gente está construindo. E construíram essa geração que a gente tem aí. Algum de vocês jogou o Ultima 4, jogo de PC, que teve um port pro Master System? Assim, isso pra mim, esse jogo foi incrível. Ele foi o que me fez levar a sério o videogame. Eu comecei a levar a sério o videogame. Eu ganhei o Master System, eu tive a sorte de ganhar o Master System quando lançou aqui no Brasil. Minha tia me deu de presente. E eu vi esse Ultima 4 no catálogo lá, não sabia nada sobre o jogo, mas eu fui atrás dele. Foi bem difícil conseguir, porque não tinha no Brasil, só tinha importado. E o jogo é muito diferente, né? O cara tinha feito o Ultima 1, 2 e 3 como um RPG convencional, normal. E ele tinha recebido algumas críticas sobre ética no jogo, porque você podia matar qualquer um, né? E você ganhava XP e ganhava Gold de qualquer coisa que você matasse no jogo. E outras coisas assim. E ele fez esse Ultima 4 totalmente pensando em um sistema ético. Ele montou um sistema ético. E dentro do jogo, se você pode matar um monstro, por exemplo, um Goblin. Quando sobra um Goblin sozinho, ele começa a fugir. E você pode perseguir ele e matar. Mas aí invisivelmente, você perde pontos na virtude da honra. E você não aparece para o jogador. Mas você nunca vai conseguir zerar o jogo fazendo o que você faz normalmente nos RPGs, que é normal no RPG. Você chega numa cidade, tem um baúzinho de tesouro lá, você abre, pega o item e fica com ele para você. No Ultima 4, ele não avisa que isso está errado. Mas na real você nunca vai zerar o jogo pegando os itens e matando os monstros e agindo dessa forma, porque existe uma contagem invisível por detrás, e o objetivo do jogo é iluminar nas 8 virtudes. Ele criou um sistema que tinha 3 princípios, e baseado nesses 3 princípios tinha 8 virtudes, e tinha algumas partes do jogo só em que davam indicação em quão bem você estava indo nessa tarefa de iluminar sua alma e tal. Você precisava não mentir, por exemplo. Nos diálogos com os personagens, se você mentisse, você perdia honestidade. Se você não desse dinheiro para quem não ajudasse alguns pobres ou pessoas que estavam precisando de ajuda, você perdia ponto em compaixão. Se roubasse do baú também, e por aí vai. E na época em que eu estava jogando esse jogo, ninguém sabia disso. As revistas que saíam, as revistas especializadas, né, falando de videogame, todo mundo ficava pensando, tratava o Ultima 4 como um jogo inzerável. Eles pensaram, não, o Ultima 4 é um jogo sem fim, não tem como zerar ele. Ninguém entendia a lógica do jogo. É sério. Genial. E eles ficavam falando, e eles ficavam dando as dicas totalmente erradas na revista, né? Tinha essa revista assim, falando assim, olha, assim, em tal lugar tem uma passagem secreta com uns 10 baús de tesouro e você fica rico entrando. Não, se você roubar aquele tesouro, você não você não zera. E eles ficavam assim dando, acho porque tinha muitos segredinhos assim dentro do jogo, né? Tinha um balão secreto lá que você encontrava e tal. Tinha muita coisa. Eu levei 3 anos. Eu fiquei 3 anos jogando esse jogo para entender. Eu aprendi inglês por causa dele. Eu tive uma introdução à filosofia por causa dele. Porque tinha várias falas filosóficas sobre ética e tal. E eu comecei a levar a sério o videogame por causa dele. Foi uma coisa incrível. O que o cara conseguiu fazer. E quando você finalmente entende o jogo, o final não tem um chefão. E você não precisa acumular poder para matar o chefão do final. O final tem perguntas para ver se você entendeu o que significa cada virtude, o que significa isso que você estava fazendo durante o jogo.
E... É como a vida, o final é uma prova escrita. Enfim, só queria comentar assim disso que a Aline estava falando, né? Como você pode usar essa mecânica e esse sistema dentro do jogo. E Ultima 4 é um jogo incrível. Eu pra li mim é um sobre exemplo ele, eu não incrível. cheguei a jogar. Eu lembrei de um vídeo de um canal que eu gosto muito, que é o Hey Ash Warrior Playing, que é um canal de humor, mas que fala umas coisas muito fodas, assim. Uma dessas é isso, assim. Eles dizem, porque os jogos da Bethesda parecem super complexos, mas o sistema ético de Saints Row 3 é mais forte e mais interessante que o de Skyrim. Então, que a Aline não deve estar ouvindo, porque ela ia ficar puta se ouvisse. Porque, né, a Aline é doutora em Skyrim, diga-se de passagem, literalmente é doutora em Skyrim. Quantas horas de jogo você tem em Skyrim, Aline? Sei lá, 1000 horas mais. Nossa. Pois é. Mas porque Saints Row 3, as escolhas que tu faz no jogo definem mecanicamente o que acontece depois. E em Skyrim não. Né? Em Skyrim, se tu faz a revolução ou tu mantém o império, o jogo continua mesmo. O jogo continua mesmo. Não. O final é o mesmo, tu vai chegar lá pra enfrentar o Alduin, ok. Mas, mecanicamente não muda em nada. Não, mecanicamente não muda nada. Não, mecanicamente não, mas tipo, tem coisas que se não encaixam pra que tu não pode fazer depois. Mas se mecanicamente não muda nada, não muda nada. Não é uma escolha. Mas uma coisa que me incomoda no Skyrim, que isso é uma coisa que realmente me incomoda, porque se tu faz escolhas do tipo, eu tenho uma linha narrativa que eu quero seguir dentro do jogo, tá? Escolho alguma coisa. Eu como uma pessoa que estuda literatura e teoria da literatura, eu inviabilizaria a possibilidade do jogador jogar esses outros caminhos, a não ser que ele começasse um outro jogo, tá? E o jogo te permite que tu faça isso tudo ao mesmo tempo, né? Então, tu pode ser o cara que vai seguir o caminho do mago, mas também tu pode ser o cara que mata toda a galera. Eu acho que isso não, assim, narrativamente não faz sentido, né? Na minha visão. Eu acho que isso era uma mecânica que o jogo deveria ter pensado para colocar nas ações e nas escolhas dos jogadores, mas não fez. Pois é, que é o que a gente estava dizendo antes, né? Que o problema do mainstream é que ele tem que agradar todo mundo o tempo inteiro, né? E aí tu deixa os jogos todos iguais. Mas, gente, eu tenho 1000 horas de Skyrim jogando só com uma linha de narrativa. Tudo é possível, é só jogar contra o jogo. Mas cada um com seus problemas, né, Aline? Não, eu tenho umas 100 horas de Skyrim, gente. Não vou mentir. É um bom jogo. Eu tenho umas 200, assim, é um terror. Uma coisa que eu achava incrível no Skyrim é que, tipo, o teu currículo podia ser a maior das contradições que tava valendo, né? Tipo, você vai lá e fala, poxa, acho que eu tô afim de ser o senhor dos ladrões aqui. Você vai lá, rouba todo mundo, causa geral. Aí depois, eu vou entrar na escola de magia, sei lá, que você também foi lá e roubou em algum momento, né, e tal. É verdade. Então, aí você vai lá, faz isso também, é legal, você vira, tipo, chega uma hora, assim, que você é o chefão de tudo no bagulho, aí você fala, porra, esse dragão é que devia estar morrendo de mim, não morrendo de medo de mim, não... Imagina se tivesse consequências. Pois é, como seria se você tentasse entrar na escola de magias e alguém falasse, peraí, eu conheço esse cara aí, esse cara é um escroto, não deixa ele entrar aqui. E aí você simplesmente fechasse esse caminho. Isso é muito louco. Isso ia ser muito legal. Eu li, inclusive, esses dias uma crítica, não lembro o nome da pessoa que fez, mas achei genial, que diz assim, nunca joguei um jogo, agora talvez com exceção do Ultima 4, que eu tô ouvindo, nunca joguei um jogo com consequências morais de verdade. Porque fazer uma escolha moral é uma merda. Tipo, uma escolha moral de verdade, entende? Tipo assim, sei lá, eu devo acabar ou não acabar um relacionamento de longa duração. Qualquer coisa que tu escolher vai ser uma merda, entende? Porque isso é uma escolha moral, né? Tu perder com as escolhas que tu faz, independente do que tu escolher, né? Uhum. Não é tipo, sei lá, o Mass Effect 2, onde se tu escolher direitinho, todo mundo vive, entende? Ou tem que escolher se o fulano ou o Beltrano morre, mas isso não muda nada a mecânica, não, sabe? Escolher... Esses dias me disseram um jogo que tu tem isso,
e que tu tem que fazer escolhas do tipo, tu deixa uma mulher ser estuprada ou tu perde um braço, entende? Então, assim, isso é uma escolha, sabe? Tudo é uma coisa que vai ser sempre ruim, e tu vai ter que lidar com aquilo, e não tem o menos pior, sabe? Tem o mais complexo, talvez, ou que realmente parece uma escolha. Só que o problema é que tu cria um videogame que tem que ser para todo mundo, tu não pode limitar a escolha do jogador, porque ele tem que ser baseado na maldita da Power Fantasy, sabe? Para mim é um dos grandes problemas do videogame, e uma das maiores ligações sociais do Gamergate é ter que sempre incorrer nessa Power Fantasy, sabe? Ah, eu sou cara foda, eu tô lá, eu consigo fazer aquilo que eu não consigo fazer na vida real. E aí o videogame a diversão do videogame vira sempre uma coisa escapista, ao invés de ele se propor como um mediador social diferenciado. Essa questão da Power Fantasy, assim, e tal, e dessa meritocracia sem limites, assim, né, Skyrim, você tem o mérito, qualquer coisa que você quiser fazer, se você se esforçar, você vai dar tudo certo. Skyrim não é traduzido aqui, né? Skyrim, meritocracia sem limites, entende? Não jogaria e me arrepender porque é um bom jogo. E tem, assim, eu acho que tem muito a ver com uma série de coisas que ali na base do Gamergate mesmo, que essa coisa, assim, o Gamergate, de certa forma, a gente tem que pensar que, sei lá, ele tá dentro de um contexto de uma crise econômica e de perspectiva, assim, sabe, desde 2008, vamos dizer, assim, né, uma crise global, assim, que já está quase no fazer 10 anos daqui a pouco, né, 9 pelo menos, e onde você tem, sei lá, uma precarização geral, um monte de retrocesso, isso não só no Brasil, né, mas em vários países, né, e vários países quebrando, e todo mundo, nossa, né, aquelas histórias horríveis de tudo que é lugar, impressionante, né, e dentro desse contexto, você pega e trabalha um monte de jogos sempre nessa linha do Power Fantasy, né? Do eu sou a exceção, eu vou salvar o mundo, recriar tudo, se eu seguir as instruções tudo vai dar certo. E eu acho que esse escapismo é tóxico, assim, no nível, porque ele tem uma coisa muito estética, assim, uma coisa muito de encaixar dentro dessas narrativas e tal. E isso é uma coisa que você vê também nos movimentos de extrema-direita, né? Aquela coisa de o cara, sei lá, um dos grupos aqui no Canadá se chama Soldados de Odin. E tem uma história que os caras se enxergam como... Nossa, eu realmente, assim, eu nem consigo entender. É uma coisa, assim... É uma coisa bem ficcionalizada também, sabe? Tipo... E eu fico pensando, poxa, a hora que depois que eu fiquei sabendo dessa daí, na hora que eu fui jogar Skyrim de novo, até deu um sangue frio, assim, sabe? Tipo, poxa, será que... Nossa, né? Fazendo um comentário só para não perder da meada, não mudar de assunto, que você estava falando do Skyrim e tal, e que me fez pensar sobre esse tipo de jogo, assim, que eu vi um vídeo do canal Errant Signal, eu não lembro o nome do cara que faz os vídeos, mas os vídeos são muito bons, e ele fala num vídeo sobre o Fallout 4, sobre jogos que são player driven, voltados pro jogador, assim, satisfazer as vontades do jogador, e os jogos que são character driven, que são voltados para a construção de um personagem, assim, encara realmente um personagem. E daí ele faz essa distinção, assim, que Skyrim, Fallout 4, Fallout 3 e tal, seriam jogos mais player driven, mais voltados em permitir que o jogador faça o que ele quiser dentro do jogo, assim. E já jogos tipo os primeiros Fallout, New Vegas, Baldur's Gate, são jogos mais voltados pro character driven, construir um personagem, a partir desse personagem, das escolhas que faz, tu acaba fechando certas portas, certas possibilidades dentro do jogo, assim. Isso me fez ver Skyrim e até o Fallout 4 de uma maneira menos negativa, assim, porque me fez pensar, não, pode ser uma questão de proposta mesmo, assim, né? Porque eu prefiro os jogos mais character driven, assim, mais voltados a construir um personagem e tal. Então, me fez pensar de uma maneira mais simpática, assim, tipo Skyrim e tal, que é um jogo que eu nunca joguei. Vocês jogaram?
tô surpresa com o tempo que vocês jogaram esse jogo, porque eu não sequer joguei, assim. Tenho 3 mídias aqui em casa, se alguém quiser emprestado. Não, ainda seguindo no Skyrim, porque enfim, né, sou doutora em Skyrim, então... Eu fiz uma abordagem super amada do Skyrim, assim, e eu acho que eu já comentei com alguns e algumas de vocês que a minha perspectiva para escrever lá na teoria da literatura sobre videogame foi para do tipo, olha, não é só lixo, dá para pensar coisas legais. E a minha linha era super da narrativa, né? Era para analisar estruturas narrativas que estavam nos jogos e a questão das escolhas, né? Mas, enfim, eu acho que... E a gente já falou isso, acho que em alguns outros podcasts, que talvez o que a gente ainda não tenha se dado conta e a gente tenha que implementar isso no futuro da educação como um todo, é uma alfabetização para os games. Eu e o Lucas, a gente já falou sobre isso, a gente já até pensou, vamos fazer um curso sobre isso, porque é uma mídia representativa, né? Nem todo jogo trabalha com história, mas a maioria, hoje em dia, eu diria que trabalha com história, ou algum tipo de história e alguma estrutura narrativa, né? O Skyrim, ele tem diversos problemas. Eu acho que ele pode ser igualmente jogado como player, né, numa linha de player ou de character. Acho que as duas são possíveis, né? Sim, sim. Acho que as mecânicas do jogo se colocam possíveis nesses dois caminhos. Não, ele só fala no vídeo que o jogo meio que encoraja mais essa coisa mais livre e não tanto voltada a criar um personagem. Mas eu já vi, inclusive, de gente fazendo let's play e tipo definindo regras muito específicas pro personagem delas, assim. Então o personagem vai ser super correto, não vai roubar nada, vai ajudar as pessoas e não sei o que. Então pode ser jogado, mas o jogo meio que vai pelo caminho do player drive, assim, mais voltado a satisfazer essa power fantasy mesmo, de poder fazer o que quiser no jogo. E não, eu acho que esse seria a predominância do jogo, né? Tu fazer o que tu quiser sempre, o tempo inteiro, até o final do jogo. Mas ele também te permite... Eu jogo totalmente como character driven e eu não sigo as quests, né? Eu vivo lá naquele mundo, eu tenho a minha casa, eu faço minhas coisas, eu como quando eu quero, eu cozinho quando eu quero, eu faço o que eu quero. Com quem mas tá então, no jogo? eu sou... então, eu noivei com umas pessoas e abandonei elas, foi triste, elas choraram. Que dá pra gente noivar e abandonar, né? Na vida também, Aline. Sim, na vida também, já fiz na vida também. Mas o ponto é que, tipo, a inexistência do videogame como uma forma representativa e que mereça alguma consideração dentro da educação, a não ser só lá na pedagogia para ensinar alguma coisa tosca, mas enfim, que eu tenho uma crítica em relação a isso, mas tudo bem. O Skyrim, ele tem questões de racismo e de xenofobia, né? Tipo, só passa batido quem não tem noção nenhuma social. Isso tá lá, tu ouve nas falas das personagens, né, dos NPCs, isso tá ali. A própria relação do pessoal do norte com os elfos e como eles vieram pra Skyrim e como eles assumiram um certo poder e daí estão tentando dominar a região. Tem toda uma questão ali política, social, para ser pensada. É claro que a maioria dos gamers, acredito eu, também passam batido sobre isso, não estão nem aí, porque, né, as mecânicas do jogo estão ali para jogar a meu favor, né? Eu vou ser o player que eu quiser, vou fazer tudo, mas elas estão ali. Então, talvez, um outro caminho pra gente pensar, né, como mudar essa realidade que a gente tem em Gamergate e pós-Gamergate, seria, assim, pensar uma alfabetização do videogame, né? Para criar uma sensibilização para do tipo, não, eu tô aqui dentro de tem uma ficção aqui sendo representada, tem uma história que está sendo também apresentada e quais são o que torna isso verossimilhante, né? Existem questões sociais aqui para eu pensar, para eu debater, mas talvez seja esse um caminho, né? Eu acho que a produção de cenas locais críticas do videogame é uma coisa realmente bem interessante para pensar isso, assim. O que eu ia comentar rapidamente do Skyrim, na verdade do próprio Elder Scrolls, assim, um dos motivos de eu ter jogado Skyrim foi porque
o jogo que fez o Janus ver que o videogame era mais do que simples diversão foi o Ultima 4, e o meu foi o Elder Scrolls 2, né? Então eu fico meio em dívida. Mas é o pensamento da questão da escravidão fora da questão da negritude, né? Porque o Skyrim, as raças que foram escravizadas não são a raça dos negros, né? Dos homens negros, assim. São uma raça de... São duas raças de... Uma de um povo gato e um povo lagarto, né? Reptiliano. Isso. O Morrowind também tem isso, né? Sim, sim. O Morrowind lida mais frontalmente porque os elfos ainda escravizam, né? Os elfos negros. Tem inclusive a chance de libertar os escravos, né? Isso. E não é uma coisa tão... E é uma coisa também meio... É interessante porque, assim, não é mostrado como uma coisa malvada. E alguns elfos têm alguns discursos que eles discutem assim, não, olha, tu tem que entender isso por razões econômicas e tal. Então, é bem... Isso é uma coisa que eu acho legal que eles fazem, mas parece que eles meio que diminuíram essa lore, assim, esse interesse no próprio Skyrim para tentar deixar ele mais palatável. O Skyrim é uma tentativa de deixar tudo mais palatável, acho que é por isso que eu tenho um pouco de rusga com eles, né? Mas o que eu ia colocar é, como é que a gente possibilita essa alfabetização para as pessoas, não só as que querem estudar o videogame, ou querem fazer cursos, ou querem realmente se alfabetizar, mas para as pessoas que simplesmente jogam videogame e estão aí jogadas... à mercê das influências das redes sociais. Guerrilha e sabotagem. Entrar estilo Marighella no canal do Zangado. Meu, contrabando. A gente tem que... Não, eu acho mesmo, assim, que tem uma coisa muito forte, que é essa coisa até que você mencionou na tua abertura lá, a ideia de além da internet, sabe? Tipo... Não é assim, sem total, porque você ainda usa ela para articular alguma coisa e tal, mas de dedicar tempo e pensar maneiras de trazer o jogo para o espaço público, sabe? Uhum. E de botar essas coisas em discussão, porque na hora que você... assim, não sei, eu tive uma experiência muito pessoal minha, assim, de jogar com mais gente jogo que era para ser jogado de uma pessoa só, sabe? E eu sempre achei demais fazer isso, assim. Isso era um negócio que... Porque era legal porque, de repente, o jogo não era só o jogo, era o jogo, a conversa em torno dele, o caos que ele gera e por aí vai. E isso dentro do espaço público pode ser muito forte, sabe? E também uma coisa, eu acho que, da mesma maneira que tentar fazer, talvez, essa alfabetização sobre jogos... Eu acho que ela não tem que acontecer só na escola, né? Acho que a escola é uma esfera da vida das pessoas, né? E é uma esfera que muitas vezes é uma esfera super opressora, né? Tipo, não sei, nem muitas vezes, talvez a maioria das vezes, de certa forma, mas outras esferas, outros momentos, outros espaços onde a conversa sobre videogame possa acontecer, né? E também, se a gente está pensando num videogame que vai... Tá tudo bem com o som? Sim, eu acho que alguém tá se masturbando, é só isso. Beleza. Achei que tá pensando na unha. E que assim, se a gente tá pensando em, poxa, como que a gente faz para problematizar o videogame, para trazer outras perspectivas e tal, acho que tem uma coisa muito forte que as tretas estão no mundo, né? Tipo, as pessoas estão brigando, enfrentando e tentando mudar as coisas, né? De uma maneira mais, sei lá, né? Bola pra frente, não reacionária, e meio que o videogame meio que tem que conectar com isso, assim, né? Tipo, eu tenho conversado, tem uma galera aqui em Montreal organizando um evento que é meio que nessa linha, e eu tenho cada vez mais pensado sobre isso, assim, de colocar em diálogo as diversas esferas, né? Tipo, o movimento social, o videogame, a ocupação, o videogame, a escola, o videogame, sabe? Tipo, isso é o fliperama, né? O fliperama contrabandeado, assim, e o videogame, sabe? Tipo, sei lá, acho que isso me vem um pouco disso, assim, acho que porque alfabetizar muitas vezes, principalmente nessa, sei lá, numa visão bem dominante neoliberal, assim,
muitas vezes alfabetizar é tipo uma alfabetização funcional, assim, né? Naquela ideia de que você vai conseguir operar dentro do que é o status quo, né? O jeito que as coisas estão. Então, você meio que aprender sobre videogame para virar um bom comprador de videogames, por exemplo, né? Ou para, sei lá, consumir mais mídia relacionada a videogame e não uma alfabetização crítica, né? De tipo, poxa, eu quero pensar como que vai ser o videogame, como que ele vai mudar as coisas ou não, enfim. Essa coisa que tu falou de fruir coletivamente o videogame para um jogador, isso tanto é importante e é uma urgência que virou o esportes, né? E virou também a gameplay, que as pessoas acompanham uma pessoa jogando, elas ficam assistindo a pessoa jogando e comentando, e tem as lives, né, que as pessoas jogam ao vivo enquanto as outras interagem, e as lives, elas são agora o tipo de conteúdo mais quente, assim, no YouTube, né? É o que mais as pessoas conseguem acumular visualizações e interações, porque existe essa urgência, né, das pessoas, que é uma urgência pelo espaço público, mas que a internet acaba suprindo. Não, total, eu acho mesmo que tem uma coisa que eu acho complicada, assim, do live, do YouTube e tal, é que ele tá no berço dessa cultura tech, gamer, muito tóxica, né? Sim, então, não é a rua, aquela não é o coisa... Twitter. Exato, sabe? Tipo, é uma coisa que tem as suas barreiras ali, né? Que, tudo bem, mudaram muito de alguns anos para cá, mas eu acho mesmo que eu concordo que tem faz parte dessa urgência mesmo, assim, de jogar junto e conversar daquilo, né? Esses formatos, eles surgem, eu acho, muito inconscientemente, né? Mas eles partem de uma mesma vontade. Não, eu ia concordar contigo, ia dizer que ao mesmo tempo os MOBAs, por um lado tem essa coisa do live, por outro eles ressuscitaram as lan houses, né? As pessoas hoje voltam a frequentar lan houses, novas, né, lan houses, que é tipo lan house bar, é uma coisa mega gourmet, assim, lan house com um hamburguinho, sabe? Lan houseria. Isso, lan houseria, né? Mas todo mundo muito grosso, porque, né, sabe que o negócio é bem fino quando as pessoas são bem grossas umas com as outras. E é um gourmet meio bruto, assim. E ressuscitou as lan houses. Ressuscitou as pessoas fazendo corujão que ficar a noite inteira jogando, tu entende? Só que na minha época eles jogavam MMOs, hoje eles jogam MOBAs. Então, por um lado, né, tem todas as problemáticas, por outro, né, talvez o plano, não propriamente dito, mas a lógica neoliberal que a gente fica falando de desmobilizar os espaços públicos, tem sua resistência também dentro dos MOBAs, entende? Não, claro, a ideia de alfabetização, né, super entre aspas, essa alfabetização, meio que surgiu numa brincadeira onde, acho que foi num podcast anterior que a gente falou, vamos fazer como jogar jogos, né, analogamente a como ler livros, né, um livro que existe de fato sobre isso. Mas acho que é uma questão muito mais de fazer com que as pessoas talvez passem a prestar atenção em questões sensíveis dentro dos jogos, né, dentro da narrativa do jogo, que elas não estão ali só como objeto de decoração, né? Elas fizeram parte de uma roteirização daquilo que está sendo apresentado. E eu acho que é justamente essa cultura do gamer, que é do tipo, o jogo é para mim, para eu fazer o que eu quiser. O gamer não presta atenção nisso. E esse gamer, que é o gamer que a gente tá pensando aqui, que é esse indivíduo lá do Gamergate, esse gamer ele não tá preocupado em explorar a história no sentido de entender o que tá sendo de fato apresentado ali. Não, ele quer atirar, ele quer dominar, ele quer completar o objetivo dele. E essa alfabetização, né, dos videogames, elas, acredito que o Lucas vai concordar comigo, ela seria muito mais para fazer com que as pessoas percebessem esses aspectos que estão lá também, né? O videogame não é só dar tiro, não é só correr e pular, não, ele tem outros elementos, ainda que eles estejam numa outra camada, né, de observação. Acho que se a gente pensa nesse sentido de que esses outros elementos, eles também estão lá para serem experienciados, é uma questão de ok, como que a gente faz com que as pessoas prestem atenção nisso? A literatura, a teoria da literatura e mesmo o ensino da literatura, ainda que
super concentrado, né, num estilo tradicional de ensino, ele vai chamar a atenção dos alunos para isso, né? Quer dizer, vamos pensar, por que a gente consegue ver que aqui existe um problema social? Às vezes, na história principal das personagens, isso não está tão evidenciado. Ele vai aparecer na tessitura do texto. Assim como eu acho que aparece nos jogos. Então, é sensibilizar esse público para que ele se dê conta disso. Acredito eu, né? Eu acho que a maior dificuldade para fazer isso, acho que não tem como alfabetizar para os jogos sem uma alfabetização política mais geral mesmo, né? O jogo é o esconderijo perfeito para as fantasias da direita. Assim como os filmes de ação e alguns meios heavy metal e tal. É um lugar perfeito para liberar aquilo lá. Ele é um lugar perfeito, mas eu fico pensando... eu gosto do Rambo. Quem não? Exato. Do primeiro todo mundo gosta. Mas eu acho que é difícil... Ele vai para Afeganistão. Não, aquele é horroroso. Eu revi ele há pouco tempo, gente. Que caralho, do inferno. Nada faz sentido. Aquela cena que ele cura um tiro que ele toma com a pólvora de uma bala é fantástico, mas né. Eu tenho uma pergunta bem problemática para vocês, que eu fiquei pensando sobre isso. Desde o episódio lá sobre o Gamergate e tal, e eu anotei várias coisas porque eu não participei, mas eu ouvi todo o podcast, evidentemente. Esse é o episódio sobre o Gamergate. Não, sobre o Queer Museu, desculpa. E... a pessoa já tá bem louca. Não, sobre o episódio, o podcast do Queer Museu, vocês falaram várias coisas, e evidentemente que, né, falar de Queer Museu, evidentemente, a gente tem que falar da onda retrógrada e de direita, que, na verdade, só tá lutando para voltar pro lugar de poder que ela sempre teve, né? Não acho que seja o contrário disso, acho que é bem isso. Eu acho que o Gamergate que tem essa origem nesse grupo de gamers que é o homem branco jovem, né, o adulto homem branco jovem. Eu acho que os efeitos do Gamergate eles se estenderam pro resto do mundo inteiro e acho que chegaram aqui também e não tenho como não associar MBL da vida e outros movimentos até que se associam ao MBL ou a esse pensamento que o MBL defende, de que talvez a gente vá sofrer aqui resultados como os Estados Unidos estão sofrendo. E a Europa também, né? Acho que essa onda direitosa, ela tá crescendo cada vez mais e mostrando que ela tá retomando, sim, os espaços de poder que em algum momento, pelo menos nos últimos 30, 20 anos, ela perdeu. Uhum. E a gente tem essa geração, sim, que é uma geração forte, porque ela domina a internet. No momento que ela domina o meio principal de comunicação, talvez, que a gente tenha hoje, para essa geração inteira e os mais novos, porque o pessoal mais velho não está na internet, ou está muito pouco. Então, no momento que a gente tem essa direita muito forte, funcionando na internet, justamente nos meios em que a juventude, né, está conectada, então, os youtubers, a gente tem esse cara... mamãe, sei lá o que. A gente tem os meios dominados por uma direita que sabe como usar isso, e aí a gente chega lá no Milos Yiannopoulos de novo, porque ele foi esse grande porta-voz, eu acho, da direita alternativa, e ele se declarava antifeminista, sabe? Uhum. Como se isso fosse uma coisa boa, do tipo, vejam, eu estou defendendo vocês e eu sou antifeminista, logo eu sou o melhor cara possível que eu poderia ser. Né? E eu sou gay, mas mesmo assim eu tô defendendo, quer dizer, tô indo contra um movimento que eu deveria ter um diálogo, né? Eu acho que o Gamergate, sim, ele tem, e como a gente joga, nós estudamos isso, nós criticamos isso, tipo, os jogos fazem parte da nossa vida, o Gamergate, os resultados mais diretos dele nos impactam mais profundamente e mais evidentemente, mas isso não faz... pelo menos para mim, é o questionamento que eu deixo para vocês, que ele está se estendendo politicamente. Eu acho que o Trump não foi só eleito por uma
uma base conservadora de gente mais velha. Ele foi eleito também por essa juventude que achou, não, eu vou lá e vou votar porque o pessoal de esquerda não vai sair de casa para votar. Isso está acontecendo na Europa, sabe? E eu tenho medo que aconteça aqui. Eu acho que é possível. É o que eu tinha comentado antes. Eu acho que o Gamergate ele foi um protótipo para ser usado dentro da política norte-americana, assim, né? Porque o Gamergate mostrou que a esquerda não sabe discutir, a esquerda não consegue bater de frente. A esquerda não liga pro videogame. A esquerda não liga pro videogame, né? E aí depois agora já não tá ligando mais, sei lá, pra eleição, por exemplo, um negócio absurdo. Então eu acho que tem razão quando tu fala isso, assim. Eu acho que a gente tem que saber um jeito de conseguir resistir a isso sem não sabe discutir não, Aline, não adianta escrever. Não sabe, a gente não consegue ter impacto no que a gente fala. Não, eu acho que a gente tem como é que a gente existencial de querer discutir. Desculpa, Aline, tu mora em Porto Alegre, como é que a gente perdeu com o Marquesan, Aline? Pois é, né? A gente perdeu com o Marquesan, a gente não empata com ninguém. Mas então, vou contar uma anedota pra vocês, um caos. Em algum momento eu fiquei muito triste, assim, com um amigo meu que nasceu aqui em Porto Alegre, tá, é gaúcho também, mas foi para São Paulo. E na eleição agora para os prefeitos, claro, ele votou no PT, né, lá em São Paulo. E Haddad, né, que não ganhou. E aqui também, né, candidato do PT não ganhou. Eu, claro, votei na Luciana Genro, né. E aí eu lembro que logo que saíram os resultados das eleições, ele disse, a culpa é de quem preferiu votar no PSOL e não no PT, porque se, né, todo mundo que não votou no Dória ou no caso, a Luciana Genro que não foi, né, para o segundo turno, mas se todo mundo que votou fora do candidato mais horrível tivesse votado no PT, a gente não estaria agora nessa situação aí de ter Dória e Marquesan da vida. Aí eu penso, tá, então quer dizer que a esquerda ela vai ter que se unir sem pensar naquilo que já não está funcionando? A gente já sabe que não tá funcionando. Se unir pra votar não era. Eu só queria lembrar que quem ganhou as eleições em Porto Alegre foram os brancos e nulos, não foi porra de Marquesan nenhum. É verdade. Será que a gente não sabe discutir? Ou será que a discussão já deixou de ser uma ferramenta política forte, como era antes? Porque parece que o que a direita chama de discussão não é o que a filosofia, por exemplo, entende como discussão, como debate de ideias. Eles não estão, na real, seguindo as regras éticas, lógicas estabelecidas por uma argumentação válida. Eles estão fazendo outra coisa. É verdade. A gente quer respeitar as leis, né, do debate, porque o debate tem que ser uma coisa sobre crescimento, para a gente poder né, se organizar e poder entender as coisas. E aí eles vêm e falam assim, tudo pedofilia. É uma barbada de discutir, entende? Tem quem assistiu ou viu o programa do Juremir Machado, em que tinha o curador da Queer Museu e a representante, acho que é Paola, do MBL aqui de Porto Alegre, o cara lá do Mamãe. Viu que eles não tem não existe argumentação ali. Eles não sabem argumentar. No entanto, eles atacam a pessoa, né, que tá no outro lado, digamos assim. Uhum. E quem assistiu o vídeo ou mesmo ouviu, percebe que, né, as pessoas que estavam a favor da Queer Museu, que estavam lá para defender a exposição, elas simplesmente pensam, olha, eu não vou ficar aqui nesse nível de conversa, sabe? Eu não vim aqui para isso. Então, talvez sim, a esquerda perca muito espaço porque ela não tá se colocando disponível para realmente mostrar onde é que tá o erro daquele pensamento ali. Mas como é que tu discute com quem não quer discutir? Tá na cara! Essa questão, porque eu acho que eles não querem discutir. E eu acho que vocês estavam falando de alfabetização, assim, eu fiquei pensando um pouco nisso, assim, porque, ok, é ótimo alfabetizar e mostrar as questões políticas e que o videogame aborda de uma maneira mais sutil, que pode passar despercebido para o gamer menos politizado, mais jovem e tal,
Mas é importante a gente lembrar que a maioria das pessoas do Gamergate, e uma grande parcela dos gamers, não é que eles não enxerguem a política no videogame, eles não querem a política no videogame, eles não querem discussões relacionadas à política no videogame. Então até aquela frase, keep your politics out of my games e tal. Então eu acho que tem isso, assim, tem uma coisa de que realmente no vídeo que eu e o Pedro gravamos pro Dentro da Terra, a gente falou um pouco dos desdobramentos do podcast anterior e tal, e a gente falou do pessoal dos comentários quando o Pedro postou o podcast em algumas páginas de game, retro gamers e tal, e o pessoal falando, não, eu falar de questões políticas no videogame não dá, videogame é nostalgia, é coisa infantil de ser criança e brincadeira, sabe? Então, sabe, que falta realmente uma disposição de enxergar o videogame como um meio potente, assim, sabe, que é manter realmente no nível do entretenimento, do escapismo e tal. Então, eu acho que é importante a alfabetização, é importante tentar discutir, mas é importante ter em mente que certas pessoas mais da direita e tal, simplesmente não vão querer discutir, não vão querer ser alfabetizadas, sabe? Porque senão isso fica muito frustrante, fica coisa de, não, o problema é nosso, a gente que não sabe discutir e tal. Em parte sim, mas em parte é importante ver que também o outro lado não quer realmente discutir, sabe? Então acho que eu concordo contigo, Bruna, totalmente, isso, assim. Concordo. Essa geração a gente já perdeu, que foi o que eu falei antes, a gente já perdeu, já era. Eu não sei, assim, eu acho que, não sei se meio, tipo, já perdemos, porque eu acho também que o fato do extremismo, assim, da galera ir para posições mais polarizadas e tal, eu acho que isso tem a ver com o desencaixe geral, assim, tipo, acho que tem uma coisa que está muito relacionada a pessoa não entender direito ou não querer, tipo, aceitar a condição em que ela tá, de certa forma, sabe? E é que, assim, se tem um incômodo, talvez dê pra incomodar pro outro lado, sabe? Tipo, de certa forma. Claro que, não tô dizendo, eu acho mesmo, assim, que o diálogo com quem não quer conversar logo de cara fica super ferrado mesmo, fica um negócio inviável e fica... Também não é o tipo de coisa, assim, que não é necessariamente o papel da esquerda fazer a direita querer dialogar, sabe? Acho que isso realmente não tem muito como. Mas é uma coisa assim, eu não sei dizer se é uma geração perdida. Eu acho assim que a gente meio que vai comendo pelas beiradas, né? Vai tentando cavar espaços, achar lugares onde isso vingue e tal, assim. Dá pra ver, tipo, realmente, se for olhar essa geração no Twitter, realmente, no Twitter não tem salvação, assim, já era. Mas talvez em outro espaço seja possível, né? Talvez então, eu não sei também se é uma coisa assim de... porque, sei lá, eu sempre fico pensando, por exemplo, na coisa de, sei lá, nos anos 30, assim, aquele monte de integralista no Brasil que teve, né? E vários que acabaram virando outra coisa, né? Tipo, vários integralistas depois viraram, sei lá, um tanto mais progressistas, assim, né? Tipo, então, eu não sei também o quanto que não é uma revolta meio perdida, sabe? Eu concordo, porque eu acho que dizer que essa geração está perdida é muito complicado quando a gente tem algumas ferramentas que, bom, no momento não são potentes ainda, mas que são muito promissoras, do tipo, bom, a gente tem a melhor crítica especializada de todos os tempos, entende? Para pensar essas coisas. A crítica especializada nunca foi tão ligada a questões de querer ver um videogame diferente, querer ver um videogame diverso, tu entende? E academicamente também. Se vocês forem pensar no Brasil, por exemplo, a grande maioria das acadêmicas de jogos são mulheres. Entende? Então, assim, tem uns espaços que são restritos, mas são espaços que nunca tiveram tão potentes quanto estão agora. Né? E talvez a gente não saiba utilizar esses espaços ainda. Eu acho que a gente não perdeu a geração, eu acho que talvez a gente tenha perdido mesmo a internet para as redes sociais, que são onde acontecem essas interações polarizadas, né? O cara,
Aí voltando de novo ao fliperama, o cara não vai lá entrar no fliperama e apontar o dedo na tua cara e dizer tu tem que morrer, esquerdista filho da puta. Se ele fizer isso, aí é 17 horas no campinho e não tenha... Não, isso não acontece, sabe, na vida real. As pessoas não falam assim com as outras pessoas na vida real, te mandando morrer, entendeu? Eu acho que vocês estão sendo muito positivos. E vou dizer por quê. De novo, volta aquela questão de... acho que é mais tranquilo pro homem não achar que faz tanta diferença assim, representatividade quando vocês sempre estiveram representados, né? Majoritariamente, e também o ponto de vista que predominantemente vai estar nessas formas representativas do cinema, das séries e dos jogos era o masculino, né, o do homem, enquanto que o da mulher ou das minorias não. Então, acho que o que mais me reforça a ideia de que sim, essa é uma geração perdida, porque eu posso ter pessoas que são estudadas, pessoas que estão socialmente engajadas nos espaços de debate, e eu estou pensando pós-graduação, entende? Estou realmente trazendo para cá coisas que eu vivenciei. E mesmo uma pessoa que eu conseguiria tranquilamente associar ela com uma visão de esquerda, ela vir me dizer, olha, eu não vi machismo nisso, porque assim, de onde eu venho, minha mãe sempre trabalhou, minha mãe sempre apoiou as minhas irmãs para que elas pudessem fazer o que elas quisessem, então assim, eu não percebi porque eu não vivi isso. Então, se um homem chega para mim e me diz que ele não viu, então, né, não existia ali, eu tô imaginando coisas, ele tá negando toda uma existência em que machismo existe, né? Em que existe sim uma opressão de gênero, em que todo o restante da população que não é masculina, mesmo que eu tenha o homem gay, ele também vai sofrer preconceito. Sim, ele vai sofrer preconceito, mas ele vai ainda ter algum ponto de escape ali, porque ele é homem e ele é branco, mesmo que ele seja gay. A mulher não. Então, reconhecer, acho que é o ponto inicial de ver por que algumas coisas talvez nos incomodem mais do que outras. E a minha questão da geração ser perdida, ou ainda de ela não estar pronta, é porque a falta dessa sensibilização de pensar as questões sociais, de pensar uma representatividade que passe sim a ocupar os espaços de protagonismo. Então, se eu coloco um personagem um jogo de ação e aventura que é só pro PlayStation 4, é o lançamento desse trimestre, não tenho como, isso não vai passar invisível pelos jogadores e pelas jogadoras. Eles vão jogar esse jogo. Então, a questão de levar a representatividade, eu acho que ela sensibiliza sim. E eu tô repetindo essa palavra várias vezes porque eu acho que sim, ela sensibiliza. A literatura faz isso, o cinema também faz isso. E enquanto a gente não sensibilizar o conjunto todo dessa grande engrenagem, então, quem produz, quem recebe, quem critica, né? Então eu não vou ter uma modificação de fato, né? Então o fato de eu afirmar que eu acho que é uma geração perdida é porque eu tenho gamers que não querem pensar sobre isso, né? Eles não querem pensar, eles enxergam, eu também concordo com isso, eles enxergam, eles não querem pensar sobre isso. Eles acham que o videogame é entretenimento e apenas isso. E ao mesmo tempo eu tenho desenvolvedores e desenvolvedoras que nessa mesma linha, pensam, mas eu estou produzindo uma coisa que, né, o mercado sempre recebeu bem, funciona. Então, os desenvolvedores também não estão capacitados o suficientes para se pensar diferente, para pensar questões sociais dentro dos jogos. Que foi aquela situação que tu falou da palestra que tu assistiu, Lucas. Sim. Então, é muito mais essa questão para mim, é tipo... Enquanto a gente não tiver realmente uma geração que pense criticamente sobre o videogame como uma forma representativa em todas as possibilidades que a gente pode pensar em termos representativos, eu não vou ter
nem gente que produz jogo que de fato faça diferença e faça pro mercado em geral, e eu também não vou ter gente que receba esse jogo de forma crítica. Eu concordo contigo, mas eu ia questionar o seguinte, tu diz que, bom, é uma geração meio perdida, mas a gente tem visto a crítica de jogos influenciar bastante até os jogos AAA, sabe? Eu tava lembrando agora de um comentário que o diretor criativo do novo Dishonored falou, não sei se vocês viram. O novo Dishonored pode jogar com uma mulher, né? Completamente não sexualizada, né? Ela tinha aparecido no jogo anterior, ela era a pessoa que tinha que ser salva no jogo anterior, e nesse ela é a pessoa que salva os outros. E o diretor criativo disse, não, olha, eu tive a ideia porque eu assisti a Anitta, entendeu? Assisti a Anitta Sarkeesian, fiquei muito triste, muito puto num primeiro momento, depois me dei conta que ela estava falando a verdade, entendeu? Que ela falava fazia muito sentido, e que essa mudança traria não só uma questão de representatividade, mas uma questão interessante em termos de complexidade pro meu jogo, entende? Eu penso isso, eu penso aquele jogo AAA agora que foi lançado, acho que pela Ninja Theory, sobre uma mulher que... O Hellblade. Isso. Ai, coisa mais linda. Eu não joguei ainda, mas eu fiquei bem impressionado, eu não sabia nada sobre o jogo, eu vi uma imagem e olhei, assim, o rosto da mulher. E eu pensei, meu Deus, porque não é uma mulher com um rosto de modelo, assim, né? Tu tem jogos tipo como é que é o Horizon agora também, que é uma mulher não sexualizada, mas é uma mulher muito bonita, assim. E nesse não, é uma mulher que não tem uma beleza padrão, entende? E então são coisas que estão aparecendo, assim, nos são brancas, né, ainda, mas, né? São brancas ainda, claro. Né? O único jogo que discute mais a questão do racismo é o Mafia 3, que é um jogo ruim, né? Como jogo. E o que eu ia comentar é isso. E o que eu ia comentar também é que eu não quis dizer, quando eu falei da palestra do Saulo, primeiro que eu não quero falar mal do Saulo, porque ele parece ser um cara legal, mas assim, o problema não é não enxergar uma questão de diversidade e representação, porque isso ele enxerga, né? O problema maior pra mim é tu não enxergar isso como uma questão coletiva e enxergar isso simplesmente como uma questão de mercado. Eu acho que o Gamergate ele tá resultando em coisas positivas, sabe? O que aconteceu no Gamergate tá resultando em coisas positivas. Esses exemplos que tu trouxe agora do Hellblade Senua's Sacrifice e mesmo o Horizon, eu acho que essas personagens elas só existem por causa do Gamergate, né? Por causa da Anitta Sarkeesian. Ainda que possa surgir críticas sobre como ela fez a pesquisa e tal. E acho que esse não é o caso. Mas eu não sei porque as pessoas estão tão loucas com a Anitta. Eu acho que ela fala tão light, sabe? Exato. O ponto é, qual é a diferença, né? Por que os gamers, né, essa gente chamada gamer, por que a galera não entende que uma coisa é crítica, né, e outra coisa é censura? Ela não tá criando ali uma censura. Ela não tá estabelecendo que a partir de agora os gamers devam ser assim ou assado, não pode mais ter armadura de biquíni, não pode mais sacudir os peitos infinitamente sem sentido nenhum dentro da cena. Não, ela não disse isso em nenhum momento, ela só disse, olha só, aqui é isso que acontece. Aqui também, e aqui também. Tipo, é uma crítica a como a representação das mulheres se dá. Ela não disse que tinha que mudar ou como tinha que mudar. Evidentemente que, né, no discurso dela existe digamos assim, um encaminhamento para, olha, a gente pode fazer isso diferente, né? Mas isso não está sendo, não é uma censura. E acho que a grande questão é que as pessoas não entendem a diferença entre criticar uma obra e censurar essa obra e definir como que ela tem que ser a partir de agora. É que essa é a discussão do leitor sensível, né? Uma coisa é crítica, outra coisa é censura. Sim, a literatura está empolvorosa com o leitor sensível. E o que mais me apavora é que os homens escritores, eles são os mais incomodados com a situação, evidentemente, né? E são homens bem mais velhos também, então eu acho que é uma questão geracional. Ainda que uma que outra mulher, né, da crítica e da teoria de pesquisa de literatura aqui no Brasil, esteja também vendo o leitor sensível como censura, o que para mim em nenhum momento é uma censura. Acho que já passaram por mim vários livros e eu
Eu faço comentários como mulher, como leitora, como teórica, como feminista. Para mim é inevitável ler um texto que não esteja marcado por essas características que fazem parte das minhas identidades. Agora, eu não digo que a pessoa não pode escrever daquela forma. Eu comento, eu faço observações. Agora, se ela consegue crescer a partir dali, é o papel dela, né? Eu acho que o leitor sensível vai fazer isso. O jogador sensível teria que ser esse, sabe? Vai lá e joga e diz, olha só, isso aqui é machista. Isso aqui é objetificante da mulher. Isso é racista, isso é xenófobo. E como a gente vai trabalhar essas questões daí? Mas eu acho positivo também, por exemplo, se o autor percebe que aquilo que ele está criando tem problemas terríveis e decide se abster de publicar aquilo, eu acho que é interessante, sabe? Eu acho que... Tu acha que é censura? Eu acho que não é censura. Eu acho que às vezes é melhor tu ficar quieto do que falar merda, assim, né? Eu acho que não é censura como, por exemplo, em resposta a uma crítica, a pessoa resolve não publicar aquilo, entende? Sim. Vocês consideram isso censura? Eu não considero. Eu acho isso totalmente natural, pô. É o processo de maturidade e da pessoa ter autocrítica, né? Acho que isso daí é super válido. Tem um exemplo que eu acho super bom pra dar nisso aí que tu disse, Pedro, que infelizmente não é dos videogames, mas que é dos quadrinhos, que é meio que mídia irmã, né? Essa questão da escrotice. E foi do Rafael Albuquerque, eu acho. O Rafael Albuquerque fez uma capa pra Batgirl, muito bonita, inclusive, muito sinistra, onde meio que relembrava o episódio da Risada Mortal, né, onde a Batgirl fica paralítica depois que o Coringa atira nela. E várias pessoas reclamaram porque hoje a pegada da Batgirl ela é super outra, do quadrinho, assim. Ela é feita de mulheres... Ele atira e estupra ela, né? Isso. Não é claro, dizem, né? Estupra, mas não é claro se houve uma questão sexual. Ele estupra porque ele retira as roupas e tira fotos dela nua, né? Ai, não! Tu tá relativizando, Lucas, não acredito. Não, eu não relativizei. Eu disse que a questão se houve, por exemplo, penetração ou não é uma coisa que nunca ficou claro. Mas estupro não muito precisa grande. ser uma penetração, né? Vamos. Eu sei. Desculpe. Foi sem querer. Eu me dei conta no meio, pelo menos. Né? Homem, né? Homem faz merda. Homem é sempre assim. É assim que funciona, né? Nenhum homem tá isso aí, salvo. eu tô crítico. Mas realmente eu achei super importante que ele foi lá e ele disse, eu mudei porque, né, as pessoas comentaram e eu me dei conta do que eu tava fazendo. E eu lembro disso, eu postei a imagem, marquei alguns amigos que são dos quadrinhos e tal, e um amigo que é da estética e tal. Não só eles me chamaram de querida no meio da conversa, porque pra mim já é... Né, porque se tu não fala um equivalente pra um homem, mas só pra uma mulher, evidentemente que tu tá fazendo uma diferenciação naquela pessoa que tá ali no debate igual a como qualquer outra pessoa. Ele não sabe. Sim, todos eram homens, viram como censura. Eu trouxe essa questão aí porque eu tava me lembrando de uma conversa que eu tive com aquele cara do jogo Rui Attack. Lembram desse? Ixi. Sim. Esse era terrível. Que enfim, era um jogo que tu tinha que proteger o fliperama dos funkeiros que invadiam, né? E eles tinham aquela caricatura racista do Rue BR, aquele meme. E daí teve a polêmica e tal. E aí o cara veio conversar comigo, né? Daí ele falou, eu decidi não publicar o jogo, sabe? E daí eu falei pra ele, eu acho sábia a tua decisão. E aí ele disse, como sábia? Isso é censura? Mas... Ele que decidiu, sabe? Eu achei muito estranho o raciocínio dele, assim. Não quis enfrentar as consequências. O RBR é bem interessante pra pensar essa coisa do Gamergate, né? Porque eu lembrei daquele texto que tu traduziu da Ryerson, que ela diz o quanto que a gente vê o politicamente incorreto, entre aspas, como forma de resistir o status quo, né?
E parece meio isso, assim, né? Parece que o gamer e o Royatech, por exemplo, mostra isso, assim, como se o gamer fosse uma entidade sendo atingida por aquilo que é o mainstream, né? Quando é exatamente o oposto. E o cara se autocensura e reclama da censura também. Pois é. Isso quer ser autossuficiente, né? Porque, tipo, em nenhum momento foi dito que o cara tinha que apagar o jogo, tá ligado? Foi ideia dele. Sim. Mas ele não aguentou a crítica, não conseguiu viver com aquilo. Sim, mas o grande conflito é esse. A questão, acho que esses produtores de representações, digamos assim, eles querem viver uma vida livres da crítica, né? Uhum. E da crítica que vá problematizar aquilo que eles estão representando e da forma como eles estão representando. Bom, o pessoal da literatura ainda tem confusões com a questão de representação e representatividade, né? Que eles acreditam que, do tipo, quando um crítico de literatura reclama que não existe representatividade na literatura brasileira contemporânea, o que de fato não existe, eles confundem com representação e questões de verossimilhança e realidade. Mas é um problema da área, né? No entanto, eles também não querem lidar com a crítica que vai, sim, identificar os padrões machistas, racistas, que fazem parte da literatura como ela é aqui no Brasil, né? Então, eu acho que eu vejo tudo como interligado e interligado lá nos estudos culturais por causa disso. Eu acho que esses movimentos que estão trazendo esses debates críticos e sociais para dentro das obras, eles estão conectados a essa origem da cultura vista lá pelos estudos culturais. E o videogame tá levando essas porradas agora uma atrás da outra e foi muito rápido. Então, o que a literatura levou, sei lá, quantos séculos para passar a ver como uma problemática, o videogame em poucos anos tá sofrendo com isso. O cinema também está sofrendo, mas acho que o videogame lida com uma comunidade que é problemática já em si, né? E não está sabendo lidar com isso. Então, aí a gente vê os abusos, a gente vê o assédio, a gente vê as ameaças de morte para todo mundo que vai contra isso que eles querem defender. Bom, minhas conclusões, elas são funestas. Acho que... Eu acho que realmente a gente já debateu essa questão de como a direita e a esquerda estão se colocando nessa arena. E eu acho que a esquerda está muito mais preocupada em não se estressar com isso do que o contrário, né? E no fim é um papel nosso como esquerda e como pessoas que tentam, sim, fazer uma crítica pertinente aos videogames, tentar de alguma forma criar formas de sensibilizar as pessoas para que elas queiram refletir sobre o videogame, né? Porque sim, a gente consegue identificar que os gamers que estavam lá na fonte do Gamergate, eles enxergam as coisas na maioria dos casos, mas eles não querem ver. Talvez a diferença entre uma coisa e outra. Ou eles veem e não querem enxergar. A gente pode pensar nos dois termos. Mas eu acho que o Gamergate, nas suas coisas negativas e ruins, ele acabou resultando em coisas positivas, né? Que foi essa escolha, sim, de mercado, sim, da indústria do videogame, de colocar nesses títulos mais recentes que a gente tem, como o Hellblade, Senua's Sacrifice e o Horizon, ter protagonistas mulheres. Sim, ainda temos muito para trabalhar e batalhar por isso, né? A gente quer protagonistas negras e negros, a gente quer protagonistas LGBT, e a gente quer que a narrativa que está sendo oferecida ali, ela seja, de fato, bem construída, de forma que essas personagens, elas tenham uma identidade, e aquilo ali se construa de uma forma que essa representatividade vai ser para construir, vai ajudar a construir um imaginário que não está dentro ainda ou que está muito fraco dentro das representações do videogame. Acho que o mesmo papel que a literatura e o cinema fazem de sim criar esses imaginários e criar
modelos de representação, ainda que a gente possa discutir a ideia de modelo de representação, o videogame também faz isso. Então, essa geração de gamers que tá lá no Gamergate, ela vem criada de um imaginário que está sendo reproduzido e perpetuado desde que os videogames existem. Então, se a gente quer modificar as coisas, também temos que pensar em como modificar essa representação do jogo. Mas acho que ainda a gente viu só um pouco, né, do que o Gamergate resultou, e acredito que ainda venha mais coisas e questões políticas, eu acho que vão resultar também disso. Bom, eu tô muito pessimista em relação à internet, ao que a gente pode fazer enquanto esquerda na internet, né? Porque tá bastante claro que a direita, ela tá cada vez mais engajada numa técnica de discussão que não se preocupa com a discussão, né? Mas se preocupa em arquitetar o silenciamento mais efetivo possível das pessoas que se preocupam com a sociedade, pensam na sociedade além da pátria e da nação, né? Eu acho que a gente tem que realmente começar a considerar a rua como um vetor do videogame. Eu acho que a gente consegue localizar essa urgência, essa vontade de estar coletivamente jogando e pondo, né, à prova a nossa vontade de jogar. A gente consegue visualizar essa vontade no YouTube, né? A gente consegue visualizar essa vontade nos esportes, mas de uma maneira totalmente já capturada pelo capitalismo, né? E eu não sei exatamente como que a gente vai fazer isso, mas se a gente ficar só na internet, a gente tá fudido, porque a gente tá lidando com pessoas que são desonestas e mal intencionadas. Uma das questões que ficou para mim é como relacionar o Gamergate com essa tendência mais ampla que o Henrique comentou, né, no mundo inteiro, em todas as questões. Você vê antifeminismo e questões associadas assim, crescendo, né? Eu conheço basicamente duas perspectivas sobre isso. Uma é que a crise econômica do capitalismo, como você vê, aquelas análises, a crise econômica não afetou a venda de videogame. E uma das análises dos sociólogos foi porque é justamente durante a crise econômica que as pessoas vão buscar esses lugares de fuga, né, elas vão buscar a fantasia. Então, o videogame é uma das formas de manter, como se você estivesse mantendo o controle das coisas naquele mundo, né? E, ao mesmo tempo, a crise econômica leva a políticas econômicas de perseguição a minorias, né? De culpar os imigrantes e de culpar as minorias e tal. E você tem uma ascensão, a ascensão quando as mulheres começam a entrar nesses meios, é como se elas estivessem querendo roubar o brinquedinho sagrado dos caras, né? Tá querendo, poxa, a gente não pode ser misógino nem aqui no nosso mundinho particular, até aqui você tem que vir para estragar a brincadeira, né? Mas uma das interpretações é que essa reação antifeminista é justamente porque os fatos estão demonstrando uma crise do capitalismo em si, e uma crise do discurso conservador ou discurso machista vai entrando em crise, a identidade vai entrando em crise, e eles precisam, e a reação agressiva é uma forma de reagir a isso. Essa é uma das teses. A outra tese é que na verdade está acontecendo não só uma reação agressiva a um fim eminente dessa cultura vigente dominadora, mas um retrocesso, no sentido em que houve uma abertura para direitos houve uma abertura para minorias, enquanto a economia estava boa. E depois que você tem, mas quando você tem uma queda, uma crise econômica, um retrocesso na economia, isso gera um retrocesso na cultura também,
porque dá para você bancar o discurso solidário com as minorias enquanto a situação econômica está bem. Depois que arrocha, você volta tudo contra as minorias, volta tudo contra... Tudo aquilo retorna. E aí tem um retrocesso. E eu não sei qual das duas, ou se qualquer uma dessas duas tem algum sentido. É só... Mas é isso que eu pensei ouvindo vocês falarem e pensando nessa questão. Henrique, dos comentários finais? Beleza. Então, eu queria falar primeiro que foi muito legal participar aí pela primeira vez aí no TAC. E primeira de muitas. É nóis. E bem, o que eu queria colocar como conclusão um pouco essa ideia que eu acho que teve muita coisa interessante na discussão, mas coisas que me ficaram muito forte foi essa questão da disputa, né, disputar o espaço da internet, que nem o Pedro falou, que, tipo, de certa forma também tem uma visão bem pessimista, assim, de que tá difícil, a internet tá fogo, mas que a gente tem outros espaços para disputar e também todo um processo, assim, de imaginar como que jogos circulam, né, como que as pessoas jogam e tentar achar o que são essas necessidades, essas vontades de jogar junto, de conversar sobre jogo e trabalhar com isso e ver o que a gente consegue construir a partir disso, né? Que já que o Gamergate é um negócio tão violento, tão brutal, né? E eu acho importante marcar isso mesmo, né? Falar dessa violência, de não relativizar isso, né? Teve uma hora na discussão que a gente estava falando sobre geração perdida e comentei que a gente tem que disputar essa geração, talvez dê para algumas pessoas trocar de lado, mas eu queria deixar bem claro que não é uma questão de passar a mão na cabeça e relativizar a violência que essa geração causou, mas justamente a gente descobrir espaços, formas de disputar isso, né, e de não deixar eles ganharem, né, não deixar essa violência reinar, tretar com eles. Mas reconhecendo todo o estrago que eles fizeram enfim. Eu acho que é um pouco isso, assim, não é um final muito otimista, assim, mas acho que é isso. Eu achei bem otimista, tipo, pra cima deles, acho bem otimista. Né, nos deixou uma tarefa aí, uma responsa, né? Bruna, por favor, tuas considerações finais. Bom, foi bom estar de volta, gravando Ataque, só pra comentar, mas vendo, assim, lendo alguns textos do livro da Zoe Quinn, eu fiquei pensando muito nessa coisa dessa ideia do Gamergate como uma luta pela ética no jornalismo e tentando entender o que isso significava exatamente para essas pessoas, assim, porque eles parecem levar muito a sério essa ideia, assim, mas ao mesmo tempo, não que essa discussão não para mim parece meio bobo, assim, sei lá, não que não seja importante discutir ética no jornalismo de videogame, mas eu acho que tem outras áreas do jornalismo onde isso é muito mais fundamental e a falta de ética pode ter um papel muito maior, um papel negativo, pode ser muito mais negativo na sociedade, né? Então, daí eu fiquei pensando, assim, considerando que para mim essa luta pela ética no jornalismo era uma questão de garantir análises e comentários sobre jogos que fossem mais corretos, imparciais e transparentes. Me custa muito levar a sério isso, sabe? Assim, então, pensar que essa luta de ter uma análise correta para jogo tal, ou sei lá, o jornalista assim transparente sobre as relações dele e tal, pensar que isso justifica todo esse abuso que rolou, assim, é meio assustador, assim. E na época, os apoiadores do Gamergate tentaram, talvez de maneira, assim, talvez supostamente, mas talvez alguns acreditando, sendo sério sobre isso, assim, tentaram criticar os abusos que ocorreram e tentando se distanciar
dessa postura abusiva de algumas pessoas do Gamergate, né? Mas ao mesmo tempo eles permaneciam nesse grupo, assim. E isso me lembra muito o que está acontecendo agora, assim, de pessoas de direita que se dizem moderadas e bem intencionadas, mas ao mesmo tempo vão para a rua ao lado de neonazistas, sabe? Eu acho que esse tipo de atitude, assim, essa postura da direita é meio assustadora para mim, assim. Mas eu não queria terminar de uma maneira muito negativa, mas é isso que eu tinha para acrescentar, assim, só contar essa ideia, assim, que é algo que eu tô desde o começo, desde que eu comecei a escrever pensando o que falar sobre o podcast, eu tô pensando sobre isso, assim, tentando entender exatamente essa questão da ética no jornalismo de videogames, né? A gente sempre espera que alguém vai lutar com o ideal contrário da gente, mas ela não luta com o ideal, ela só quer angariar pessoas, né? É uma coisa muito louca, assim, tipo, não tem como atacar, então. Eu lembrei de um texto do Humberto Eco, que eu nem lembro o nome, e que ele fala do fascismo eterno. E eu acho que isso é super a cara da direita alternativa. Nossa, total. E dessa galera do Gamergate e turma MBL aqui e essa galera que tá associada com esse pensamento. Porque o que o Eco vai dizer desse fascismo eterno é que ele é super baseado na frustração, né, daquilo que essa comunidade não consegue realizar, não consegue executar, mas também no machismo, né? Então, eu acho que o Gamergate, né, essas figuras do Gamergate juntam tudo isso, né? Tá tudo quadrado nessa galera e além disso, uma aversão ao pensamento intelectual e de quem entende daquilo que está falando, né, da área em questão, do conhecimento, e eu acho que ele, numa certa forma, ele definiu uma coisa que é o que a gente está experienciando agora. Acho que essa direita alternativa que está no Gamergate, está aqui fazendo manifestação na porta da Queer Museu, é essa galera desse fascismo eterno. Como que tu combate um negócio que aparentemente, então, é cíclico mesmo, né? Porque tu sempre vai ter a possibilidade de ter uma comunidade frustrada, fortemente baseada no machismo, que é tudo que a gente tem aqui, e que não sabe lidar com quem tá criticando a coisa e quem tá tentando fazer diferente. Aline. Não existe repetição, existe só uma ilusão visível de repetição. Quem é que disse isso? Não sei, e não é repetição? Beleza, né? Beleza vai dizer que não tem repetição. Beleza é louco. Bom, acho que pra acabar, primeiro eu queria dizer que eu acho que é legal, que foi a primeira vez que eu vi que cada um de nós conseguiu pegar um ponto bem diferente na finalização, assim. E o ponto que eu quero pegar um pouco é isso, é dizer que eu saio muito mais esperançoso desse podcast que eu saí do outro, né, do episódio perdido. Porque as coisas me parecem ter um semblante de mudança, né? Porque por mais que pareça cada vez pior as questões da sociedade em si e da própria internet, parece que os videogames têm tido um impacto muito mais positivo em relação àquilo que foi discutido no Gamergate no último ano. Tanto é que algumas pessoas comentam que o Gamergate acabou no final do ano passado. Que a gente vê algumas questões positivas, né? Nunca os jogos de videogame tiveram uma crítica tão comprometida com a modificação dos videogames, com a compreensão dos videogames como mais complexos, né? Nunca os desenvolvedores conseguiram ir a público dizendo o nosso público é hostil e tóxico e a gente tem que mudar isso. É a primeira vez que isso acontece na história do videogame, onde tu tem uma crítica que, apesar de ser muito hostilizada, né, tá muito preocupada com o futuro, não o futuro dos videogames, né, porque infelizmente tem muita gente dizendo o futuro dos videogames é a gamificação, isso é uma coisa que a gente tem que fazer um episódio só sobre isso, né, mas muita gente diz, não, o futuro dos videogames é poder se expandir e compor mecânicas e mediações melhores para a realidade do que simplesmente um entretenimento escapista. É uma crítica que diz isso, e desenvolvedores que cada vez mais se voltam para os críticos como forma de poder
revisar e eticamente repensar o próprio trabalho. Isso é uma herança do Gamergate, né? Isso é uma herança. A questão de querer pensar jogos mais complexos, não só para vender mais, né? Não só porque, se a gente consegue um público-alvo melhor, mas se dá conta realmente, né, que existe uma batalha ética e é uma questão de coletividade. A visão do videogame como compondo coletividade nunca foi tão discutida quanto a gente está discutindo hoje, não só na academia, mas também, né, por desenvolvedores e críticos. Eu acho que isso é uma modificação bárbara e fantástica que me deixa realmente muito otimista com os videogames.